Julgados do STF, de 5 de fevereiro, de 2015 a 23 de março. C cedilha maiúsculo O de 2015 quinta-feira, 5 de fevereiro, de 2015 plenário mantém validade de MP que regula a capitalização de juros e libera 13 mil processos sobre o tema por 7 votos a 1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, deu provimento ao recurso extraordinário, RE, 592.377 em que o Banco Fiat S.A. questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, que declarou inconstitucional dispositivo de uma medida provisória editada em 2000, que permitiu a capitalização mensal de juros no sistema financeiro, em razão da repercussão geral reconhecida neste processo. A decisão desta tarde tem impacto em 13.584 processos que estavam sobrestados, com tramitação suspensa, em todo o país e que agora serão solucionados. No julgamento de hoje não se discutiu o mérito da questão, ou seja, a possibilidade de haver capitalização de juros, incidência de juros sobre juros, nas operações inferiores a um ano, mas sim seus requisitos de relevância e urgência, necessários à edição das MPs, estavam presentes no momento da edição do ato normativo. A questão da capitalização mensal de juros é objeto de outro processo em tramitação no STF, a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, 2316, que está pendente de conclusão. Relator do RE, o ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela negativa de provimento. Leia a íntegra do voto. Para ele, não é possível que um instrumento precário e efêmero como a medida provisória, editado para viger por período limitado, continue surtindo eternamente efeitos no cenário normativo sem a suspensão pelo Supremo. No caso da MP 1, 963, 17, 2000, reeditada 36 vezes até a medida provisória 2, 170, 36, 2001, durante 15 anos. Não imagino medida provisória a vigorar por prazo indeterminado, afirmou. Divergência segundo a votar. O ministro Teori Zavascki abriu a divergência e foi acompanhado pelos demais ministros. Zavascki ponderou que, embora o Poder Judiciário possa aferir a presença dos requisitos que autorizam a edição de uma medida provisória, para declarar a inconstitucionalidade de uma MP em razão da ausência de tais requisitos, é preciso uma demonstração cabal nesse sentido, o que é muito difícil obter depois de tantos anos. É difícil declarar que não havia relevância na matéria, em se tratando de regular operações do sistema financeiro. No que se refere à urgência, também vejo dificuldade de agora, já passados 15 anos, nos transportarmos para o passado, numa época em que a situação econômica e o sistema financeiro eram completamente diferentes, e afirmarmos, hoje, que a medida provisória deve ser considerada nula porque faltou urgência naquela oportunidade, ressaltou o autor da divergência. O ministro Teori também lembrou os efeitos que uma eventual declaração de inconstitucionalidade desta MP poderia causar em milhares de operações financeiras. Ele afirmou que a jurisprudência do STF considera que não há inconstitucionalidade nas disposições normativas que estabelecem critérios de remuneração no sistema financeiro diversos dos previstos na lei da usura, chegando a editar súmula a esse respeito, súmula 596. Além disso, segundo ressaltou o ministro Teori Zavascki, a emenda constitucional 32 que alterou o artigo 62 da Constituição Federal, dispôs que as medidas provisórias editadas em data anterior à sua publicação, 11 de setembro de 2001, continuam em vigor até que medida provisória posterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Acompanharam a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Presidente, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 STF garante imunidade de vereador no exercício do mandato nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador. Esta tese foi assentada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, na sessão desta quarta-feira, 25, ao dar provimento ao recurso extraordinário, RE, 600.063, com repercussão geral reconhecida. Os ministros entenderam que, ainda que ofensivas, as palavras proferidas por vereador no exercício do mandato, dentro da circunscrição do município, estão garantidas pela imunidade parlamentar conferida pela Constituição Federal, que assegura ao próprio Poder Legislativo a aplicação de sanções por eventuais abusos. O RE foi interposto por um vereador de Tremembé, SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça Local, TJSP, no qual, em julgamento de apelação, entendeu que as críticas feitas por ele a outro vereador não estariam protegidas pela imunidade parlamentar, pois ofenderam a honra de outrem. Segundo o acórdão, as críticas não se circunscreveram à atividade parlamentar, ultrapassando os limites do bom senso e apresentando deplorável abusividade. A maioria seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu a divergência em relação ao voto do relator, ministro Marco Aurélio. O ministro Barroso explicou que, embora considere lamentável o debate público em que um dos interlocutores busca desqualificar moralmente o adversário, ao examinar o caso em análise, verificou que as ofensas ocorreram durante sessão da Câmara Municipal e foram proferidas após o recorrente ter tomado conhecimento de uma representação junto ao Ministério Público contra o então prefeito municipal e solicitado que a representação fosse lida na Câmara. O ministro destacou que, ainda que a reação do vereador tenha sido imprópria tanto no tom quanto no vocabulário, ela ocorreu no exercício do mandato como reação jurídico-política a uma questão municipal, a representação apresentada contra o prefeito, o que a enquadraria na garantia prevista no artigo 29 da Constituição, sem endossar o conteúdo, e lamentando que o debate público muitas vezes descambe para essa desqualificação pessoal. Estou convencido que aqui se aplica a imunidade material que a Constituição garante aos vereadores, argumentou o ministro Barroso. Ao acompanhar a divergência, o ministro Celso de Mello lembrou que o abuso pode ser objeto de outro tipo de sanção no âmbito da própria Casa Legislativa, que pode submeter seus membros a diversos graus de punições, culminando com a cassação por falta de decoro. A ministra Rosa Weber observou que o quadro fático apresentado pelo acórdão do TJSP emite juízo de valor sobre o abuso que teria ocorrido na fala do vereador,
Segundo ela, a imposição de uma valoração específica a cada manifestação de membro do Legislativo Municipal retiraria a força da garantia constitucional da imunidade. Ficou vencido o relator, ministro Marco Aurélio, que votou no sentido de negar provimento do RE, pois entendeu que as críticas não se circunscreveram ao exercício do mandato. A decisão tomada no RE 600.063 terá impacto em, pelo menos, 29 processos sobrestados em outras instâncias. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015. Servidor nomeado por decisão judicial não tem direito à indenização, decide STF por maioria. O Supremo Tribunal Federal, STF, definiu que não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial, sob argumento de que houve demora na nomeação, salvo arbitrariedade flagrante. A decisão foi tomada no recurso extraordinário, RE 724.347, com repercussão geral, no qual a União questiona a decisão da Justiça Federal que garantiu a indenização a um grupo de 10 auditores fiscais do Tesouro que participaram de concurso realizado em 1991, segundo a tese fixada pelo STF, para fim de aplicação de repercussão geral, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial. O servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. A tese foi proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela redação do acórdão. Voto vistal a julgamento havia sido iniciado em outubro do ano passado, quando os ministros Marco Aurélio, relator, e Luiz Fux proferiram voto favorável à indenização dos servidores e, portanto, negando provimento ao recurso da União. Abriu a divergência o ministro Roberto Barroso, que votou pelo provimento do recurso, seguido pelo ministro Dias Toffoli. Na ocasião, o ministro Teori Zavascki pediu vista dos autos em seu voto proferido hoje. O ministro Teori observou que a jurisprudência dominante do STF é contrária ao direito de indenização. No caso concreto, o grupo de auditores participou da segunda fase do concurso devido à decisão judicial, mas somente após a conclusão do processo houve a nomeação. A eles, havia sido deferida a indenização com base no valor dos salários que deveriam ter recebido entre junho de 1995 e junho de 1997. Segundo o ministro, a demanda judicial nem sempre se opera com a celeridade esperada, mas o princípio da prudência judiciária impede a execução provisória da decisão que garante a nomeação dos candidatos. Ele citou ainda o artigo 2-UB da Lei 9.494, considerada constitucional pelo STF, segundo o qual a inclusão de servidor em folha de pagamento só deve ocorrer com o trânsito em julgado da decisão judicial. A postura de comedimento judiciário, além de prevenir gastos de difícil recuperação, impede que se consolidem situações cujo desfazimento pode assumir configuração dramática, afirmou. Também seguiram a divergência, iniciada pelo ministro Roberto Barroso, os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Sexta-feira, 6 de março, C-O de 2015. Lei Municipal sobre Meio Ambiente deve respeitar normas dos demais entes federados. O município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Esta foi a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, ao julgar o recurso extraordinário, RE 586.224, com repercussão geral reconhecida. O plenário, por maioria, deu provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.952, 1995, do município de Paulínia, SP, que proíbe totalmente a queima da palha de cana-de-açúcar em seu território. O recurso foi tema de audiência pública realizada em abril de 2013, quando 23 entidades foram ouvidas para discutir a controvérsia entre a Constituição Paulista, que autoriza a queima quando realizada dentro de padrões de controle ambiental, e a lei do município de Paulínia, que proíbe a prática. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, vencida a ministra Rosa Weber. Para o relator, a eliminação da queima da cana deve ser planejada e gradual em razão de fatores sociais, realocação dos trabalhadores canavieiros e ambientais, uma vez que a utilização de máquinas também gera impacto negativo ao meio ambiente. Planejamento não combina com proibição imediata, avaliou. De acordo com o ministro Luiz Fux, as normas federais que tratam do assunto apontam expressamente para a necessidade de se traçar um planejamento para extinguir gradativamente o uso do fogo como método espalhador e facilitador do corte da cana. Ele destacou que o artigo 40 do Código Florestal determina a instituição de política nacional para essa forma de colheita. Também citou o Decreto 2.661/98, que regula o emprego do fogo em práticas agropecuárias e florestais, com capítulo específico para disciplinar a forma de mecanização gradual do cultivo. Dessa forma, o ministro entendeu que as normas federais e a Constituição estadual já exaurem a matéria, não havendo competência residual do município. A solução do município é contrária ao planejamento federal e não passa pelo controle da sua razoabilidade, avaliou, ao considerar a inconstitucionalidade material da norma questionada. Terça-feira, 17 de março, C-O de 2015. Entes federados têm responsabilidade solidária na assistência à saúde, reafirma STF. O Supremo Tribunal Federal, STF, reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. A decisão foi tomada na análise do recurso extraordinário, RE 855.178, de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do plenário virtual. Conforme os autos, uma mulher ingressou com ação visando a obtenção do remédio Bozentana, em sede de antecipação de tutela. O pedido foi concedido em outubro de 2009, tendo sido determinada a aquisição do medicamento pelo Estado de Sergipe e o cofinanciamento do valor pela União, em percentual correspondente a 50%. O Estado de Sergipe, em cumprimento à referida decisão, entregou o medicamento em novembro do mesmo ano através de sua Secretaria de Saúde. O juízo de origem ratificou a tutela antecipatória na sentença e, aproximadamente 2 meses depois, a autora do pedido faleceu,
o que provocou o término da obrigação de fazer. Contudo, a União permaneceu inconformada com a ordem de ressarcimento do custeio do medicamento ao Estado de Sergipe. Em recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal, TRF, da 5ª Região entendeu que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros e os municípios, e que a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. É contra essa decisão que o presente RE foi interposto pela União, alegando violação aos artigos 2 e 198 da Constituição Federal. Argumentava, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que o SUS é guiado pelo princípio da descentralização e que a obrigação de fornecer e custear os medicamentos seria de incumbência exclusiva dos órgãos locais. Reafirmação de jurisprudência. O ministro observou que a discussão dos autos não se confunde com a matéria contida no RE 566.471, em que se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e à alegação de legitimidade passiva da União, afirmou. O relator verificou que o Tribunal de Origem, ao assentar a responsabilidade solidária da União, não destoou da jurisprudência afirmada pelo plenário desta Corte, no julgamento da suspensão de segurança, SS 3.355, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. De acordo com o voto condutor, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Conforme o ministro, o financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195, opera-se com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Ele lembrou que a Emenda Constitucional 29.2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da Federação. Esta emenda acrescentou 2 novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. Esse entendimento, de acordo com o relator, vem sendo aplicado pelo STF em sucessivos julgamentos sobre a matéria nos quais tem acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. Para ele, ficou demonstrado que o tema constitucional versado nos autos transcende o interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, motivo pelo qual se manifestou pela existência de repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema. Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte, razão pela qual não merece reparos, impondo-se o desprovimento do recurso. Decidiu o ministro. A manifestação do relator pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria foi seguida, por unanimidade, em deliberação no plenário virtual. No mérito, no sentido de reafirmar a jurisprudência sobre o tema, a decisão foi majoritária, vencidos os ministros Teori Zavascki, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio. Segunda-feira, 23 de março, cedilha maiúsculo de 2015, decisão que autorizava a incorporação de quintos ofende princípio da legalidade por maioria dos votos. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, deu provimento ao recurso extraordinário, RE 638.115, que discute a constitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624, de 1998, 2 de abril de 1998, e a medida provisória 2.225, 45, 2001, 4 de setembro de 2001. A matéria, com repercussão geral reconhecida, alcança mais de 800 casos sobrestados em outras instâncias da Justiça. O RE foi interposto pela União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que reafirmou o entendimento de que é possível a incorporação dos quintos, valor de 1/5 da função comissionada por anos de exercício, até o limite de 5 anos, que se incorporava à remuneração. No caso em questão, no STF, a União sustentou que não existe direito adquirido a regime jurídico que o acórdão questionado teria violado os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Julgamento ao relator da matéria, ministro Gilmar Mendes, votou pelo conhecimento do recurso. Ele foi seguido pelos ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Nesse ponto, ficaram vencidos os ministros Luiz Fux e Celso de Mello, bem como as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, ao entenderem que o RE refere-se à matéria infraconstitucional. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes votou pelo provimento do recurso. Para ele, o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, quintos ou décimos, já estava extinto desde a Lei 9.527, de 1997. O ministro ressaltou que a NP 2.225, 45, 2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624, de 1998, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPN, a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 13 e 10 da Lei 8.911, de 1994 e o artigo 13 da Lei 9.624, de 1998. Ele lembrou que, conforme a Procuradoria-Geral da República, PGR, em nenhum momento a MP 2225 estabeleceu novo marco temporal à aquisição
incorporação de quintos e décimos, apenas transformou-os em VPN, deixando transparecer o objetivo de sistematizar a matéria no âmbito da Lei 8.112, 1990, a fim de eliminar a profusão de regras sobre o mesmo tema. Segundo o relator, o restabelecimento de dispositivos normativos, que permitiam a incorporação dos quintos ou décimos e foram revogados anteriormente, somente seria possível por determinação expressa da lei. Em outros termos, a repristinação de normas, no ordenamento pátrio, depende de expressa determinação legal, como dispõe o parágrafo 3 do artigo 3 da Lei de Introdução do Código Civil. Disse ao citar que a manifestação da PGR foi nesse sentido. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, se a MP 2.225/2001 não repristinou expressamente as normas que previam a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico. Ele salientou que a concessão de vantagem a servidores somente pode ocorrer mediante lei em sentido estrito, com base no princípio da reserva legal. Embora a MP tenha se apropriado do conteúdo das normas revogadas, mencionando-as expressamente, não teve por efeito revigorá-las, reinserido-as no ordenamento jurídico, avaliou o ministro. Ele destacou que a irretroatividade das leis é princípio geral do ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Dessa forma, o ministro Gilmar Mendes concluiu que, se não há lei, não é devida a incorporação de quintos e décimos. Não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ressurreição dos quintos e décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Por isso, inequívoca violação ao princípio da legalidade. Entendeu ao frisar que não se pôde revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei de forma expressa, o que não ocorreu. No mérito, o relator foi seguido por maioria, vencidos os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello, que negaram provimento ao RE, com o intuito de preservar os servidores que receberam as verbas de boa-fé. O plenário modulou os efeitos da decisão para que não haja a repetição do indébito, vencido nesse ponto o ministro Marco Aurélio. Na sessão desta quinta-feira também foram julgados os mandados de segurança, MS, 25.763 e 25.845, que tratavam do mesmo tema.